Vamos abrir na Epístola de Tiago, capítulo 5, dando sequência à série de exposições em Tiago, que já estamos chegando ao final, restando provavelmente mais duas exposições depois da de hoje, se o Senhor assim permitir. Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, nós vamos nos esmerar na noite de hoje, no versículo 1 até o versículo 6. Uma consideração rápida que é importante nós fazermos é que nessa sessão da Epístola de Tiago, nós temos Tiago aqui se referindo a um público fora da igreja da dispersão. O que isso significa? Aqui Tiago está se referindo aos ricos não convertidos. Isso é muito importante ficar bem claro, porque nós vamos ver que Tiago está usando uma linguagem muito pesada de desventura e de um juízo sobre um povo, ou seja, melhor dizendo, sobre um grupo de pessoas do primeiro século. E por que nós sabemos que esses aqui não são ricos que são crentes? Nós sabemos disso porque nós não temos aqui um chamado a um arrependimento. Aqui Tiago ele está sendo como os profetas no Antigo Testamento, onde ele prenuncia o juízo divino sem chance de, ou sem dizer para que haverá arrependimento. Então aqui já é o pré-anúncio de um juízo. Portanto, muito provavelmente, aqui é uma sessão em que Tiago está se referindo aos ricos fora da igreja, em que os cristãos dentro da comunidade estavam sofrendo. Tanto é que a gente não vai abordar isso, vai ser a exposição da próxima semana. Como começa o versículo 7? O versículo 7 começa Tiago pedindo aos irmãos para serem pacientes diante daquela circunstância. Então, do versículo 1 ao versículo 6, é como se Tiago estivesse aqui realmente pronunciando o juízo divino para que houvesse consolo da parte dos cristãos, para dizer que Deus não está alheio ao que estava acontecendo. Deus não estava surdo aos clamores. Deus não estava cego às más ações dos homens maus que oprimiam aquele povo, aquela geração, aqueles crentes. Porque vamos lembrar, meus irmãos, nós estamos aqui, como for abordado pelo irmão Vinícius, lá na primeira pregação da Epístola de Tiago, nós estamos abordando aqui de judeus da dispersão. Judeu da dispersão é um judeu que saiu de Israel por conta da perseguição. É um judeu que saiu da sua pátria e foi peregrinar para outro ambiente. Foi para qualquer canto do Império Romano e lá foi começar uma nova vida, se assim a gente pode dizer, e encontrou mazelas, e encontrou também opressores, e encontrou também pessoas tirânicas. Além também das pessoas que haviam no próprio Israel nesse sentido. Mas aqui, como a epístola é direcionada ao judeu da dispersão, como está no capítulo 1, nos primeiros versículos, esse é o público imediato. Nós vimos na semana passada, ou melhor, na semana retrasada, o irmão Vinícius expondo de que um grupo de pessoas que estava tão afoito sobre angariar recurso ou tão afoito nos seus próprios projetos, nos seus próprios planos, que já não mais consideravam Deus. É interessante porque Tiago, esse grupo é cristão, como o irmão Vinícius falou, semana passada, em que estavam pecando, mas Tiago usa dessa falha dos cristãos para ir também para a falha dos ricos, que era muito mais grave, no sentido que não tinha oportunidade de arrependimento nessa epístola aqui específica. Meus irmãos, é muito importante a gente lembrar o que é o primeiro século. No primeiro século nós não temos leis trabalhistas, nós não temos a cultura cristã influenciando o pagão. Porque esse exercício de misericórdia para com outrem é algo muito cristão. Essa questão que nós, por exemplo, vemos no pensamento empreendedor do presente século, da progressão dos bens e de montar empresas e progredir o seu bem e o bem alheio, é uma mentalidade americana fundada no puritanismo, fundada na doutrina calvinista, ou no caso dos alemães, na luterana.
Aqui nós não temos isso. Aqui nós temos homens que queriam enriquecer à custa de outra. Nós temos homens que queriam ficar mais ricos enquanto aqueles que trabalhavam para si ficavam mais pobres. É isso que nós temos aqui. É esse o cenário. Nós não podemos, isso é muito importante, pegar coisas do presente século e imprimir aqui como se nós estivéssemos abordando determinada ideologia política. Nós não estamos fazendo isso, porque Tiago não está fazendo isso. Agora, o que fora falado que é valioso para o primeiro século também é valioso porque a palavra de Deus é eterna. Então, o mesmo ai que é pronunciado para os ricos e gananciosos, que oprimiam os trabalhadores de maneira como nós veremos hoje, é algo que se perpetua até os dias atuais. Contudo, nós devemos ler a palavra de Deus com a ótica da própria palavra de Deus. Nós não podemos trazer, em nenhuma hipótese, qualquer ideologia política para dentro da Bíblia. Na verdade, o certo é nós termos uma mentalidade bíblica para julgar as ideologias políticas e não ter uma mente ideologizada para julgar a Bíblia. Isso é muito importante. Portanto, feito as ressalvas, vamos ler capítulo 5 de Tiago, versículo 1 até o versículo 6. Tiago, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 6 diz assim: Atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração. Em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Atendei agora, ricos. Tiago aqui ele está falando com um grupo muito específico. Percebamos que em nenhum momento Tiago usa a sua forma característica de dizer meus irmãos, já demonstrando que ele não está pronunciando esse julgamento ou essas palavras para crentes dentro da fé. Diferente, por exemplo, se nós formos para o capítulo 4, no versículo 7, onde nós vemos contendas, onde nós vemos a igreja com sérios problemas, o que Tiago vai dizer? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Aqui nessa perícope não tem essa sessão. Aqui nessa perícope não tem chamado a arrependimento. Aqui nessa perícope há um juízo. Aqui nessa perícope, Tiago está dizendo para os ricos chorarem lamentando. E a palavra aqui de lamento, ou esse lamentar, é tão sério que algumas traduções vão trazer gemendo. Chorar e gemendo. Outras traduções mais próximas à literalidade do texto vai dizer, agora, ricos, chorai uivando. De maneira que o que estava para sobrevir sobre a vida desses ricos, se eles tivessem noção, eles estariam gemendo, eles estariam uivando, eles estariam usando todo o seu fôlego para expressar a dor que Deus causaria sobre eles. Que Deus causaria sobre eles. Tiago está usando palavras duríssimas. Porque esse grupo de homens, esses homens abastados, eles são homens que não conhecem a justiça. São um grupo de homens que acreditam que são deuses de si mesmos. São um grupo de homens que acreditam que outros homens, o próximo, os semelhantes, são possessões suas. Acreditam que tudo que eles querem, eles podem ter.
acreditam que tudo que eles sonham, eles podem conquistar, acreditam que não há Deus. Não há alguém que ouvirá o clamor do pobre. Não há alguém que ouvirá o clamor do aflito. Não haverá alguém que poderá sanar o que eu estou fazendo. Afinal de contas, esses homens aqui eles já perverteram a justiça. Esses homens aqui já compraram juízes. Esses homens aqui já compraram tudo, a fim de que o sistema que eles estabeleceram fosse perpetuado. É o que está no versículo 6. Eles condenam as pessoas, eles matam a pessoa sem que o justo faça resistência. Eles são senhores, eles são tiranos. Mas eles esqueceram que existe um Deus. O Deus que está no alto dos céus e que, por mais que não pareça que eles serão punidos, Deus está contabilizando cada uma das atrocidades que eles têm praticado, cada uma das maldades. Cada vez que eles condenam o justo, cada vez que eles aprisionam e matam aquele que é reto, cada vez que eles punem o inocente e livram aqueles com muito recurso, ainda que sejam culpados, Deus está contabilizando. E Deus há de puni-los. Não pensemos que Deus faz pouco caso. Não pensemos que Deus está alheio ao que acontece. Nós temos um reto juiz. E esse reto juiz está usando Tiago para dizer que todo esse momento de alegria, todos esses prazeres que esses ricos têm vivido, esses ricos gananciosos, Tiago não está indo contra a riqueza. Tiago não está dizendo que todo rico é ganancioso. Tiago não está dizendo que o problema é a riqueza. A Bíblia em nenhum momento afirma que o problema é a riqueza. O problema é o amor ao dinheiro. O problema é a sorte da ganância. Afinal de contas, a mesma Bíblia que condena os gananciosos, que condena a sorte da ganância, vai dizer também que é Deus quem dá a riqueza. É Deus que faz com que determinados filhos teus prosperem. E como nós mesmos, nossa congregação mesmo viu em Eclesiastes, não há um rico que não tenha sido rico, porque Deus assim o quis. Nós vimos isso em Eclesiastes. Agora, se eles são ricos, se eles são abastados, sobre eles pesa uma responsabilidade. Porque cada centavo, cada recurso precisa ser muito bem administrado. Nenhum homem é Deus sobre suas posses. Deus distribui. Deus é o Deus que faz o pobre, mas também é o Deus que faz o rico. E Deus pedirá contas tanto ao pobre quanto ao rico. Ao pobre o que ele fez com o pouco que tinha, e ao rico o que ele fez com o muito que tinha. E a quem muito é dado, muito será cobrado. E esses ricos, gananciosos, tinham que chorar, uivando, lamentando, gemendo, por causa das desventuras deles, que sobreviriam sobre a vida deles, porque Deus estava ouvindo o clamor dos aflitos. Nosso Deus é o mesmo Deus que falou por boca de Isaías, que também estava ouvindo o clamor dos aflitos. É o mesmo Deus, meus irmãos. Deus não está surdo, Deus não está cego, Deus não está mudo. Ele continua governando da mesma forma. E nós vamos entender o porquê que esses ricos fazem. Por que eles se regalam e parece que nunca serão punidos. Nós vamos ver a linguagem de Tiago, que eles são como animais para o abate. Versículo 2. As vossas riquezas estão corruptas. A pergunta é: que riquezas são essas? Riqueza é um termo muito vasto, muito amplo.
Tiago vai dizer aqui riqueza, depois ele vai falar de roupagens, depois ele vai falar de ouro, depois ele vai falar de prata. Então, o que é riqueza? Riqueza pode ser posses. Riqueza pode ser roupa, mas roupa Tiago já enumerou. Riqueza pode ser abundância de alimento. Seja como for, toda a descrição de Tiago aqui é a descrição de alguém, ainda que se regala em seus prazeres mais à frente, como veremos, é alguém também avarento. É alguém que acumula. Portanto, ele não usa o bem que Deus lhe deu para a correta administração. Ele não usa o bem que Deus lhe deu para o próximo, para a progressão da sociedade, para a progressão do reino de Deus. A ideia aqui, se for alimento, os alimentos estão apodrecendo. Ele está vendo os alimentos apodrecendo e ele não compartilha. Ele está vendo o necessitado, está vendo o seu armário cheio, mas ele prefere fechar os olhos para o necessitado. E lembrando que nós vimos que omissão também é pecado. Ele prefere fechar os olhos para o necessitado e deixar com que os seus recursos apodreçam, se corrompam. Por quê? Porque ele está encurvado em si mesmo. Ele é egoísta. Ele não olha para o lado. Ele não olha. E nós, na sociedade de abundância, também, muitas das vezes, somos semelhantes a esses homens. Existe uma certa fala de que nós devemos comer tudo que nós compramos, porque se nós jogarmos fora, existem pessoas na África que estão passando fome. E parece que não há uma relação entre se eu comer ou se eu jogar fora, a pessoa vai continuar passando fome. Mas não é essa a questão. A questão é que Deus te deu recurso para você administrar bem. Deus te deu um recurso não para que nós venhamos a ter gula e adquirir um alimento mais do que aquilo que nós possamos comer. Porque se nós conseguíssemos ter uma boa administração dos nossos recursos, poderia sobrar dinheiro para nós ajudarmos o necessitado. Se nós conseguíssemos gerir muito bem os nossos recursos, nós poderíamos ajudar missionários que estão hoje na África, na Ásia. Mas nós não administramos bem os nossos recursos. Nós também jogamos alimento fora. Por desleixo. Não por causalidade. Não porque aconteceu. Mas por desleixo. Por quê? Porque eu já estou satisfeito. Eu já estou cheio. Eu já estou em abundância. Mas eu não paro para pensar de que o recurso que Deus me deu não é somente para mim. O recurso que Deus me deu não é apenas para a minha família. Eu não penso nisso. Eu não penso nisso. Pensar em missionários só se a igreja fizer uma campanha. Pensar no necessitado só se a igreja sair na rua. Porque se a igreja não se mobilizar, eu não vou procurar um bom projeto para apoiar. Se a igreja não me convencer, eu não vou usar os meus recursos. E nós citamos a África, mas nós não precisamos nem ir tão longe para vermos a pobreza, a miséria em nosso próprio país. Nós não estamos aqui defendendo ajudar quem não quer trabalhar, mas existem muitas pessoas que têm de fato necessidade e não têm recurso. Existe hoje crianças carentes em tratamento de câncer que precisam de ajuda e não tem quem ajude elas.
as vossas riquezas estão corruptas, estão podres, e as vossas roupagens comidas de traça. É interessante porque o pobre do primeiro século ele não tinha isso. Ele não tinha a roupa dele comida pela traça, porque o pobre do primeiro século ele não tinha um guarda-roupa cheio de roupa. Só é roupa comida pela traça se a roupa está guardada. O pobre do primeiro século, ele usava a roupa várias e várias vezes, e ele não tinha esse problema. Agora, quem tinha esse problema? O rico que tinha os seus trajes de luxo guardado, armazenado, que já não era nem mesmo para o usufruto dele, mas era para ostentação, é para comprar, é para um consumismo desenfreado, e para deixar guardado, e guardado, e guardado, e quando ele abrisse o seu armário, o que ele veria? Ele não veria mais as roupas lá, ele veria as roupas com traças. Deus está vendo isso. Deus está vendo esse recurso desperdiçado. É interessante porque Tiago ele começa apontando os desperdícios do rico antes de apontar os pecados que o rico praticava contra o pobre diretamente. A palavra de Deus não começa no versículo 4. A palavra de Deus está descrevendo como que esse rico organizava as suas finanças. E só vai piorando. E as vossas roupagens comidas de traça, o vosso ouro e a vossa prata foram gastos com ferrugem. Uma tradução literal é: o vosso ouro e a vossa prata têm sido consumidos de peçonhenta corrosão. E a ideia aqui, se for literal, são ouros ligados a outros metais, porque ouro não pode corroer. Mas, na verdade, o que muito indica é que Tiago está usando uma metáfora. Tiago aqui está usando uma figura de linguagem de que a riqueza deste homem, ou destes homens, era tão inútil e ficava tão armazenada de que se pudesse corroer, ela iria correr, porque ela não era usada. Essa é a linguagem. Se o ouro pudesse correr, se o ouro pudesse ter ferrugem, isso iria acontecer. E se isso, tanto é que é uma linguagem figurada, que ele vai personificar a ferrugem, ou ele vai personificar a corrosão. Como que ele personifica a corrosão? Porque essa corrosão vai ser testemunha contra os ricos. É uma linguagem figurada. Ou seja, a riqueza que ele tem vai testemunhar que para nada ela serviu. Ela só era, se a gente fosse trazer para os dias atuais, ela só é um número em um banco. Ela só é um número em uma conta bancária. Ela não ajuda ninguém. Ela não ajuda a si próprio e ela não ajuda a outrem. Ela está lá. Ela só está sendo acumulada. E esse acúmulo, essa forma de reger, seria testemunha contra os ricos. E Tiago ainda gradaciona ainda mais a figura. Essa ferrugem há de devorar os ricos, como fogo. Como fogo. Aqui é uma linguagem que se assemelha a um juízo eterno. Há uma linguagem aqui de condenação. É uma linguagem aqui que nós precisaríamos voltar e falar, de acordo com o que Tiago está falando, realmente os ricos deveriam chorar e uivar, realmente os ricos deveriam chorar e gemer. Porque tudo que eles estão fazendo está indo contra eles mesmos. Tudo que eles estão fazendo está testemunhando contra si e eles estão criando um animal que irá devorá-los. Como o ditado diz, eles estão cavando a sua própria sepultura. Por quê? Porque tudo isso vai devorar eles como fogo. E fogo o quê?
o fogo que vai consumir a carne dos ricos. A dor de ser queimado vivo, a dor do juízo, a dor da condenação. E eles estão entesourando, acumulando nos últimos dias. E algumas traduções vão diferenciar: tesouros acumulaste nos últimos dias. Outras traduções vão dizer: tesouros acumulaste para os últimos dias. O enfoque é: vocês estão entesourando, acumulando para quê? E vai ao encontro do que o irmão Vinícius trouxe na semana passada, na semana retrasada, daquele homem que vivia e queria planejar com os seus recursos. E Deus disse: hoje mesmo pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? É a mesma ideia. Eles estão acumulando, eles estão entesourando. Para quê? Qual é o objetivo? Qual é o objetivo do acúmulo desenfreado? O objetivo, na visão de Tiago, é apenas ter uma condenação maior, apenas ter uma riqueza que, quando chegar no último dia, irá testemunhar contra eles e eles serão condenados e lá passarão por toda a eternidade. Esse o objetivo de entesourar recursos deste mundo com sorte na ganância. Aqueles que entesouram com sorte na ganância estão apenas cavando a própria sepultura, estão apenas alimentando a testemunha que irá levantar o dedo no dia do juízo e falar: ele tinha recurso, ela tinha recurso e nada fez. Usou todos os recursos apenas para si mesmo, usou todos os recursos apenas para o seu próprio umbigo, usou todos os seus recursos apenas para os seus próprios prazeres e ninguém ajudou. O reino de Deus foi desprezado. E agora o versículo 4. O pecado terrível. Se o versículo 2 ao versículo 3 já existe uma situação crítica, o versículo 4 piora ainda mais. Porque esses ricos estavam roubando. Roubando de quem? Roubando do pobre. Versículo 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. A ideia é novamente figurativa e personificação, de personificação. Se ele personificou aqui, na nossa tradução, a ferrugem que testemunharia contra o rico, aqui no versículo 4, o salário que foi retido irá o quê? Ou está fazendo o quê? Está clamando. A ideia é de alguém, vamos pensar em moeda física, que vai ajudar melhor, alguém que tem o dinheiro em seus bolsos, e esse dinheiro é para pagar os trabalhadores, que trabalharam o dia todo. Mas quando chega o final do dia, eles não pagam. E dispensam os trabalhadores para retornar aos seus lares, sem o seu recurso. A ideia é que o dinheiro que ficou no bolso dos ricos está clamando contra os ricos. Porque aquilo é roubo. Aquilo é quebra do 8º mandamento. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros é dos trabalhadores, penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Se nós nos atentarmos para o Antigo Testamento, nós veremos que não havia ninguém que pleiteava a causa quando a nação estava pervertida. Não havia ninguém que pleiteava a causa da viúva. Não havia ninguém que pleiteava a causa do órfão. Não havia ninguém que pleiteava a causa do necessitado. E o clamor desse povo chegava até o ouvido do Senhor. E o Senhor via com juízo. A ideia é a mesma. A ideia é de um clamor que está subindo e Deus está ouvindo. É a mesma ideia do sangue de Abel clamando. É a mesma ideia.
é a ideia de que Deus vai se levantar do seu trono e vai julgar. É como se esse rico que poderia ter capatazes, pessoas armadas, poderia ter a justiça, ele não iria enfrentar apenas um exército contra ele, um exército de milhares, de milhões. Ele iria enfrentar o próprio Deus, o Senhor dos exércitos. Esse rico, que achou que estava apenas contendendo com o pobre, na verdade estava contendendo com Deus. É com Deus. A luta dele não vai ser contra o pobre, porque ele já tem oprimido, já tem pisado. E o pobre nada pode fazer. Então, o Deus que é justo se levanta para acabar com a injustiça. Tendes vivido regaladamente. O dinheiro que eles não devolvem aos trabalhadores, porque o trabalhador é digno do seu salário, o dinheiro que eles tomam para si é para quê? É porque eles passam necessidade? É porque eles são tentados? Porque Provérbios vai dizer que aquele que tem pouco recurso, ele é tentado a roubar. Não me dê muito para que eu não venha esquecer de ti, Deus, mas também não me venha me dar uma situação que eu passe necessidade e venha ser tentado a furtar. Está em Provérbios. Mas não é o caso desses homens. Esses homens não estavam sendo tentados a roubar para a sua própria subsistência, que continua sendo pecado. O roubo, em toda circunstância, é pecado. Agora, como nós estamos vendo na lei de Deus, existem gradações, existem rigores. Esses homens, eles estavam aqui roubando para viver regaladamente sobre a terra. E aqui, esse regaladamente, se nós fôssemos fazer uma leitura de vários textos bíblicos, está muito ligado à regalia das riquezas do primeiro século, a imoralidades, a prostituições. E não somente no primeiro século, hoje também. Quando nós vamos e vemos festas de personalidades em regalias, geralmente tem muita imoralidade sexual lá dentro. Eles estão usando dinheiro do trabalhador para prazeres devassos e pecaminosos. Tanto que a Bíblia diz: tendes vivido nos prazeres. É nos seus prazeres que vocês têm vivido. Tendes, e agora é a visão, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Eles não estão entendendo o que está acontecendo. Eles estão achando que eles estão engordando para o seu próprio usufruto. Mas eles são como aquele animal que está sendo engordado cada dia mais para ser morto. É o animal que é escolhido pela família, porque será a refeição de Natal. E o que a família faz com esse animal? A família do campo. A família engorda esse animal. Engorda, para que quando chegue no dia da festividade, haja um animal gordo ali e possa beneficiar toda a casa. Os ricos que achavam que estavam oprimindo o pobre e prejudicando o pobre apenas para o seu próprio benefício, na verdade, eles estavam se alimentando e se engordando apenas para terem suas vidas ceifadas pelo próprio Deus, que estava tratando eles como animais que seriam jogados no matadouro e ali perderiam a sua vida por causa de todas as iniquidades que eles praticaram. Essa é a visão que também o povo de Deus deveria ter quando ele visse o rico vencendo. Quando ele visse o rico entrando nas cortes e conseguindo juízos, conseguindo sentenças favoráveis a si, em contra o coitado do pobre, era o quê? Era condenado. Enquanto o justo era o quê? Era morto. E a igreja poderia olhar isso e falar: mas onde está Deus?
Onde está o Senhor? Porque eu vejo injustiça. Eu vejo o rico cada vez ficando mais rico à custa do pobre. Eu vejo o rico oprimindo o pobre. Eu vejo tiranos cada vez mais tiranos e ninguém podendo detê-los. Quem vai deter esse tirano? Não há ninguém acima dele. Mas a palavra de Deus, ela vai falar que existe um Deus que está muito de olho nos tiranos, nos opressores, nos ricos de sorte na ganância, que usam o mais fraco, que abusam do mais fraco, porque eles sabem que têm poder sobre o mais fraco, eles sabem que podem pisar no mais fraco, e no reino dos homens nada vai acontecer, mas o que eles ignoram é a sentença deles, o que eles ignoram é o juízo que está sobrevindo sobre a vida deles, o que eles ignoram é que há um Deus nos altos dos céus que não está de olhos fechados, há um Deus nos altos dos céus que não está ignorando tudo isso, há um Deus nos altos dos céus que está, na verdade, engordando esses homens tirando, engordando esses opressores, engordando esses ricos de sorte da ganância, para que venham a chegar no dia do abatedor e serem mortos e caírem de toda a sua glória e majestade até o mais profundo abismo para adentrarem nos portais do inferno e lá sofrerem por toda a eternidade por causa de todas as mazelas que praticaram com um coração cheio de soberba e arrogância, dizendo que não há Deus, não há quem vai levar o pobre, não há quem vai defender a causa da viúva, não há quem vai defender a causa do necessitado, não há quem vai defender a causa do órfão, mas nós sabemos que existe um Deus que defende. Existe um Deus que está dizendo para esses homens chorarem, gemerem, uivarem, porque dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. E assim termina a perícope. A perícope não foi escrita para chamar os ricos ao arrependimento. Esses ricos. Não. A igreja, como boca profética do primeiro século, que se perpetua até hoje, tem que pronunciar os mesmos julgamentos. É claro para nós que estamos na Assembleia dos Santos, existe oportunidade para se arrepender. Se nós estamos na Igreja de Deus, é o ambiente mais propício para o arrependimento. Se nós estamos adentrando na comunhão dos santos, é em arrependimento realmente que nós devemos ouvir a pregação e aplicá-la. Mas esses homens, para eles, Tiago não dá uma linha de arrependimento para esses homens. Mas nós temos. Então, hoje, de adentrarmos nas aplicações, se nós estamos nos assemelhando como um desses homens, ou tendo características semelhantes a esses homens, administrando mal os nossos recursos, vivendo apenas para nós mesmos, olhando apenas para o nosso próprio umbigo, para a nossa própria necessidade, cuidado. Cuidado. Não façamos como Israel fez. Bater no peito e falar, eu sou filho de Abraão. Nenhum mal sobrevirá à minha casa. E viver uma vida em impiedade. Antes do exílio babilônico, o que estava acontecendo com Israel? O pobre estava sendo menosprezado. A viúva desprezada. O órfão. Ninguém pleiteava a causa dele. Sem falar em outros pecados, como desprezar o dia do Senhor, idolatria e outras coisas mais. Mas para nós, ainda há tempo de arrependimento. Portanto, primeira aplicação desta noite
vamos para Deuteronômio 24. Em uma sociedade capitalista como a nossa, nós dificilmente ficamos apenas no papel de empregados ou de servos. Ora, nós somos empregados, ora, nós somos semelhantes a patrões. Quando contratamos um autônomo, quando contratamos um pedreiro, um pintor, ou qualquer pessoa, uma diarista, nós somos patrões sobre a vida dessa pessoa. Primeira aplicação é que nós, como crentes, nós devemos ter um apreço pela palavra de Deus e nós não devemos reter o salário dos trabalhadores. Leamos versículo 14. Deuteronômio 24, versículo 14. Deuteronômio 24, 14 diz o quê? Não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro que está na tua terra e na tua cidade. No seu dia lhe darás o seu salário antes do pôr do sol, porquanto é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. No momento em que acordamos que se determinado trabalho for feito, nós iremos pagar, ou vamos pagar no dia X, e nós não pagamos, isso é pecado. Cristão não deve na praça. Cristão não pega dinheiro que não lhe pertence. Cristão não diz no dia 5 que ele prometeu a pagar, hoje eu não tenho dinheiro. Venha amanhã. Cristão não faz isso. Aquele que teme a Deus, aquele que não quer ver Deus como um opositor de si, ele não faz isso. Porque uma vez em que nós tomamos recursos que não são nossos, ainda mais de pessoas necessitadas, que precisam daquilo para a sua subsistência, e recolhermos em nossos bolsos, saibamos, teremos que enfrentar o castigo divino. Vamos enfrentar o castigo divino. E alguns podem dizer, não, mas eu estou muito bem, os meus recursos só têm crescido. Que castigo é esse? É muito pior. Se nós temos retido bens que não são nossos, prometido pagas e não pagamos, e temos prosperado com isso, é pior ainda. Porque talvez nós nos encontremos como esses ricos, engordando e engordando para o dia da matança. Ficando cada vez mais bem de vida, apenas para que as propriedades adquiridas com bens alheios testemunhem no dia do juízo. É um ladrão. Ali vai um ladrão, que desprezou a lei de Deus durante toda a vida, tomando para si bens que não lhe pertenciam. Tomemos cuidado, meus irmãos. Tomemos cuidado. Segunda aplicação. Jesus, o Senhor dos Exércitos, é o justo juiz que punirá todos os tiranos e opressores. Nós trabalhamos isso no decorrer do sermão. Nós temos um varão perfeito que está no alto do seu trono. E nós temos a certeza de que Deus Pai está colocando todos os inimigos de Cristo debaixo dos pés de Cristo. E nós temos a plena certeza de que todos os inimigos dos pobres, dos menosprezados e principalmente os inimigos da igreja enfrentarão grande juízo. Porque nós sabemos que Deus ordena a história da humanidade para a glória e louvor do seu Filho e para o bem dos eleitos, para o bem do seu povo. Isso é uma certeza.
Ainda que nós não consigamos, talvez, subir de vida, enriquecer, melhorar a nossa condição financeira, nós sabemos, uma vez que estamos firmes em Cristo, que não somos nós os que estamos sendo engordados para o dia do abate. Não somos nós. Nós somos aqueles que herdarão a terra, porque a terra é dos filhos de Deus, daqueles que depositaram a fé em Cristo Jesus. Nós seremos aqueles que, quando a última trombeta soar e o cordeiro apontar nos altos dos céus, nós não seremos aqueles que irão se esconder nas rochas, que irão buscar esconderijo onde não podem se esconder, porque sabem o que virá sobre eles. Nós seremos aqueles que estarão jubilosos, porque o dia da justiça chegou. Esses seremos nós. Ou que esses sejamos nós. Jesus, o Senhor dos Exércitos, é o justo juiz que punirá todos os tiranos e opressores. E por último, para a nossa reflexão, algumas perguntas feitas por um pastor. Ele levanta algumas indagações para que nós venhamos a refletir. A primeira pergunta que nós devemos levar para nossas casas é: como você tem lidado com o dinheiro? Qual é a sua relação com o dinheiro? Ele é seu dono ou é seu servo? Ou seja, você vive para a aquisição dele ou você usa ele a seu serviço e a serviço do reino de Deus? Porque o dinheiro, ele pode ser seu dono ou seu servo. Um dos dois. Seu coração confia na provisão de Deus, ou melhor, na provisão das suas mãos ou no Deus provedor? Seu coração confia na provisão de suas mãos ou no Deus provedor? Você é honesto no trato com o dinheiro? Você tem alguma coisa em suas mãos que não lhe pertence? Os bens que você tem foram adquiridos honestamente? Você tem usado seus bens para ajudar outras pessoas ou você tem acumulado apenas para o seu deleite e conforto? Essas são perguntas que nós devemos fazer a nós mesmos, refletir. E dependendo da resposta, mudar de vida. Mudar de vida. Porque talvez nem o cônjuge saiba o que nós fazemos com os nossos recursos. Talvez nem o cônjuge saiba quanto nós ganhamos, os centavos. Mas Deus sabe cada centavo e para onde vai. Ele sabe. Porque foi Ele quem deu. E Ele deu para que nós venhamos a ser bons mordomos. Usar para o bem nosso, usar para o bem da nossa família, usar para usufruto, para se deleitar na vida. Nós vimos isso em Eclesiastes. Mas também para o bem dos necessitados, para o progresso do reino de Deus. Para o progresso do reino de Deus. Porque os pobres sempre tereis convosco. Não haverá uma geração de crentes que não terá pessoas para ajudar. Vamos orar, meus irmãos? Santo Deus, amado Pai,